A nossa aula de hoje. Nós vamos tratar, então, sobre esse tema, né, que tanto nos encanta, a consciência. A consciência e a aplicação no campo sistêmico. O que me foi pedido aqui era para a gente fazer um traçado, né, sobre a explicação científica, né? Então, a explicação científica da consciência, a aplicação segura na constelação. Afinal de contas, o que é a consciência, né? A consciência, ela é uma palavra que vem do latim conscire, que significa a preposição com, companhia, e scire, conhecer, o meio pelo qual se conhece. Vejam bem, né? Com a consciência adquirimos o conhecimento, meio, potencialidade em manifestação. Nós precisamos, quando a gente trata de consciência, a gente sempre faz um paralelo, né? Qual seria o paralelo da consciência? Que tal a matéria? Matéria, ela consiste numa possibilidade da consciência. E por que a gente diz isso, né? Nós sabemos que a nossa existência no mundo, né? Nós temos aqui 4 experiências, basicamente. Nós temos a experiência física, das sensações, a experiência vital, dos sentimentos, emoções, e nós temos também uma experiência mental, que são dos pensamentos. E nós temos uma outra forma de experienciar a existência, que é a forma supramental, de onde nós temos os insights. Hellinger tanto falava, né? O acesso à consciência, onde a gente recebe o insight e aí sabe qual é o próximo passo. E é desse lugar que a gente precisa falar. É esta consciência, e aqui eu estou falando em mente, né? Então, nós temos que ter essa experiência da consciência mental, do quanto é importante nós compreendermos esses 4 estágios, ou como chama o meu mestre nas ciências quânticas, o professor Dr. Amit Goswami, ele chama do bolo de 5 camadas, porque ali existe mais uma ainda, que é a experiência espiritual. Mas nós não vamos tratar dela agora. Nós vamos chegar nessa experiência do supramental, que é onde Hellinger dizia que, na verdade, a gente tem aquele átimo de segundo da intuição, o insight. Esse é o lugar da intuição em que o constelador, a partir da sua postura sistêmica, que nós já estudamos, para quem estudou com a gente na outra aula que a gente teve aqui, né? E aí, acho que quem é associado vai ter acesso à gravação, seria muito bom revisitar aquela outra aula, né? Em que nós tratamos justamente da postura do constelador. E como chegar a ela? Através do estado meditativo. Eu também, naquela aula, pude mostrar para vocês algumas técnicas de meditação, né? Que a gente pode ir realizando no nosso dia a dia, para que a gente comece a internalizar essa prática como algo do nosso cotidiano. Você não precisa sentar e ficar meia hora ali meditando, né? Você pode compreender que através da prática contínua e mais consistente, você consegue entrar nesse espaço vazio, ou nesse ponto zero, que é o lugar de acesso à consciência supramental, né, ao insight, de uma forma muito mais leve e muito mais rápida. É onde você tem acesso, então, ao que a consciência, a grande consciência, então, como Hellinger chamava, se manifesta através de nós, a partir de todo o arcabouço de conhecimento que nós já temos, escolhendo a melhor forma de conduta para aquele momento. Porque, vejam bem, diante de uma constelação, ou de 100 constelações, ou de 200 constelações, nós podemos, muitas vezes, ter uma questão idêntica. Questão com o relacionamento com o pai, com o companheiro, né? Com filhos. Então, se repetem, como nós já sabemos, são padrões de repetição que Hellinger investigou e descobriu e constatou ao longo da sua vida, por isso se chama paradigma sistêmico, ou seja, são modelos de representações que vão se repetindo ao longo das experiências, independentemente, né,
do grupo, da classe, do continente, do país, da raça, né, do nível de instrução. São comportamentos que se repetem, há padrões. Contudo, nem sempre a solução vai ser semelhante ou igual, né? Cada caso, é como um processo judicial, por exemplo, né? Mesmo naquelas demandas repetitivas, cada pessoa que está ali, cada número do processo tem uma situação peculiar. Seja pelo valor, seja pelo lugar, seja pela correção monetária, quando é bem material, né? Processos criminais, os fatos podem ocorrer em diversas formas e dão origem ao mesmo crime, à mesma pena, né? Então, assim também acontece numa constelação. Então, como saber, né, que naquele campo aberto, aquela solução específica, ou aquela frase específica, ou aqueles elementos específicos que eu vou eleger enquanto constelador, facilitador, né? Como eu vou fazer isso de uma forma instantânea? Acessando um campo fenomenológico, que é o campo morfogenético, né? Ou o campo mórfico, quando a gente está tratando, então, daqueles outros campos, os campos sociais ou coletivos e não individual, né? Então, como eu vou saber qual é a melhor escolha para aquele momento? Então, a partir, primeiro lugar, da postura do constelador. Vocês recordam, quem esteve na aula passada, e vários professores, eu tenho certeza que passaram por aqui, também já deram esse caminho, né? Postura sistêmica do constelador exige que você tenha internalizado, automatizado, de uma forma quase que orgânica, 4 passos. Observação, percepção, que é quando a gente sente no corpo o que meu corpo está querendo me dizer sobre determinada questão que é colocada, ou sobre determinado movimento de um dos representantes que está ali tendo acesso ao campo morfogenético, então do constelado. E o terceiro passo é a intuição, ou seja, esse ahá, essa frase, esse átimo de segundo que me vem aquela ideia, vou chamar aqui o país, vou chamar aqui o pai, a mãe, o irmão, né? Então, esse momento do próximo passo é que é a intuição. Por isso que Hellinger cita em várias obras dele que esse é o momento em que nós estamos em contato com a grande alma, né? A grande alma do indivíduo que nós estamos ali tendo contato ou facilitando, né? Diferente, então, a gente também estudou, né, os níveis de consciência, que é a consciência pessoal, relacionada às regras e valores do grupo familiar. Nós estudamos a consciência coletiva, que atua no nível dos sistemas, né? Buscando manter o equilíbrio e a ordem de todos os membros, né? Mesmo que isso contrarie a consciência pessoal. Nós estudamos a consciência espiritual, que é aquela que ultrapassa os julgamentos, né, de certo e errado e conecta-se a algo maior, onde tudo pertence, né? Então, para Hellinger, essa grande consciência como algo muito mais próximo do que ele chama de grande alma, né? Então, ele é quase que esses dois conceitos de grande consciência e grande alma, elas quase se misturam, porém, elas são diferentes, né? Então, a grande alma é essa dimensão da alma que inclui tudo e a todos, sem distinção entre bons e maus, culpados e inocentes. Nela, todos pertencem e estão reconciliados. É uma força que atua para além da consciência pessoal e familiar e que conduz ao movimento da reconciliação. Então, para o constelador aproximar-se da grande alma, ou seja, para que ele tenha acesso, não é, a essa dimensão que inclui a todos sem distinção, né? Ele se aproxima quando ele se entrega ao quê? Ao vazio, ao esvaziamento de intenções pessoais. Então, vejam, essa intenção que chega de fazer o melhor naquele trabalho, ela jamais pode se confundir com uma intenção pessoal sobre a resolução do problema. Justamente porque a solução, ou seja, que poderá aparecer ali, ela vem do insight e não da intenção pessoal. Jamais. Então, ela não será jamais uma resposta, digamos assim, de próximo passo, a partir de uma racionalização do conhecimento que nós tivemos previamente.
Ah, mas então, do que adianta o conhecimento? Sim, essa é a chave. Primeiro, a gente nutre o nosso campo informacional, a nossa consciência pessoal, de todas as teorias, de todo o arcabouço. Como que a gente faz para passar num concurso público, numa prova, para obter uma nota na escola, na faculdade, na nossa mestrado? A gente vai e a gente investiga tudo que existe sobre aquele conteúdo, ou sobre aquele edital, certo? O que acontece na prova? Muitas vezes a pessoa diz, nossa, me deu um branco, eu não lembrava de nada. Se ela estiver num estado de relaxamento, num estado de próximo a um estado meditativo, essa grande consciência que contém a grande alma vai, naquele momento, estar livre para trazer os acessos através do nosso cérebro, que é o aparato físico. Então, essa grande consciência a que Hellinger se referia é a consciência que vai além da pessoal, da coletiva, abrange tudo e a todos, né? Inclusive vítimas, perpetradores, encontram seu lugar, né? No trabalho da constelação, então, isso se alinha à grande consciência, a gente estar alinhado, essa grande consciência, significa confiar nos movimentos maiores que conduzem à paz, sem intenção pessoal. Então, para Hellinger, isso vocês podem acompanhar, né, no livro Constelação Familiar, esse último que foi lançado, que para Hellinger, tanto a grande alma quanto a grande consciência são níveis de realidade onde não há mais separação. Isso a gente vê desde os primeiros bancos, né, de formação em constelação. Há apenas lugar para pertencimento e reconciliação ali. Então, elas são quase sobreposições, mas Hellinger usa algumas nuances diferentes. Né? Então, para a grande alma, ele coloca como uma dimensão viva, integradora, uma força, um campo vivo que abrange a todos, vivos e mortos. Lembramos sempre, né? Vítimas e perpetradores. É algo orgânico, ou seja, movimenta e conduz. Por isso ele fala em movimentos da grande alma, né? É o que acaba conduzindo todos nós, muitas vezes, à repetição de padrões, né? Então, é algo como orgânico. Por quê? Porque Sheldon explicou isso, né? O campo, ele é orgânico porque na medida em que as gerações vão se passando e as vivências vão acontecendo, essas vivências, especialmente as mais traumáticas, elas vão ficando como que imprintadas nesse campo. É algo que, uma vez verbalizado ou acontecido, existe. Por isso também que nós dizemos, diga sim ao que existe, inclusive a dor, né? Ela tem o seu lugar, porque uma vez manifestado na matéria, seja fisicamente, seja emocionalmente, de uma forma mental, ou de dor, ou física, ou de sensação, ela já é. Ela passa a ocupar um lugar, mesmo que não seja vista, né, como algo físico. Então, o foco é unir o que está separado, restaurar a totalidade e trazer a reconciliação. E nesse caso, para o constelador ter esse acesso, ele precisa se alinhar, deixar-se conduzir em reverência sem interferir, mas sempre estando aberto aos insights, à manifestação desta grande consciência. É ela que mostra, né, o que naquela grande alma precisa ser trabalhada, precisa ser olhada, vir à luz. Então, essa grande consciência, ela é o saber e a ordem que inclui tudo, inclusive a grande alma, né? Então, digamos que a grande consciência, ela seria esse saber do todo, enquanto a grande alma está ligado, né, a esse grande corpo orgânico, vamos chamar assim, ou estrutura, esse campo vivo, né, que abrange todas as experiências. E a grande consciência está associada à percepção e à compreensão de um nível maior, do nível do espírito, né? Alcança, então, o que ele chamava desse nível espiritual. Então, o foco aqui do constelador, na prática, né? Nós estamos aqui para tentar trazer a prática, mas antes a gente precisa rememorar esses conceitos, que são muito importantes, essa clareza de distinção, né? De grande consciência, grande alma. O saber do todo que ali está integrado. Então,
essa ordem subjacente de saber o todo sustenta os movimentos da grande alma. Então, vocês conseguem compreender a grande consciência como algo superior, um movimento do nível espiritual, que abarca, então, sustenta os movimentos da grande alma, né? Que, então, é formada, por sua vez, esse corpo orgânico de tudo que simplesmente já existiu e foi em algum momento, certo? Eu acho que, resumindo, né? O campo vivo e atuante, onde todos estamos unidos, a gente fala grande alma. Grande consciência, o saber, né? Essa consciência já está no nome, a grande consciência, o saber, né? Lembra que a gente viu lá no início, então, né? A forma de saber, com a consciência adquirimos o conhecimento, o meio pelo qual se conhece. Vocês conseguem perceber, então, essa incrível diferença, muito sutil, né? Que, de certa forma, digamos, ela se permeia uma na outra, mas que acaba nos fazendo compreender essa interação e a grande consciência num outro nível, no nível espiritual, né? Maior. Então, para o constelador aproximar-se, então, da grande alma, que é o momento da nossa facilitação, então vamos assim fazer um repasso, né? Ele faz um esvaziamento de intenções especiais e se coloca à disposição. Nesse momento, então, a grande consciência se manifesta, né? Então, no trabalho das constelações, alinhar-se à grande consciência significa confiar nos movimentos maiores. Confie naquela sensação. Então, vamos dar um exemplo, né? Você está facilitando um grupo, uma questão de constelação, e você está. Não lhe vem assim um próximo passo, né? Tá muito oculto. Simplesmente relaxe, simplesmente observe e perceba. Respire, aquiete, perceba no seu corpo qual a resposta. Existe um aperto no peito, existe um braço talvez e o outro que esteja mais pesado, existe uma vontade de sair correndo, né? Eu digo sair, aquela vontade, né, de você não estar ali, né? Quem precisa ser visto, para onde se olha, né? Essa ordem, né? Para onde olham as pessoas, né? Para onde olham os elementos. E para onde você também olha como facilitador, porque você já está a serviço do campo e você já está recebendo também ali esse reflexo fenomenológico da sua atuação. E simplesmente você confia no próximo passo. Mas como que eu vou chegar nesse estado e eu vou ter certeza que eu posso confiar? Que eu não estou, né, me boicotando, ou que eu não estou raciocinando, por exemplo, né? Através do autoconhecimento do seu estado de esvaziamento. Por isso é tão importante essas pequenas técnicas diárias de meditação, né, ou mesmo de concentração. Se você faz, por exemplo, eu dei o exemplo no curso anterior, né, dos yantras, que são aquelas espécies de como se fossem labirintos, figuras, né, em que você foca o seu olhar, para quem é difícil, por exemplo, de ficar de olhos fechados e precisa estar concentrado, né? Então, você coloca uma figura e pode colocar alguma música tranquila, ou você pode fixar em uma palavra apenas. Eu também falei que eu gosto muito do Aum, ou do Om. O M, nesse final, ele tem uma vibração de 432 Hz, né? Que ele se comunga, então, com essa vibração universal, que traz a gente, que vai levando a gente para um estado de naturalmente de paz interior. Então, diante dessa internalização diária, desse estado meditativo que você pode vivenciar ela de uma forma muito mais orgânica no seu dia a dia, você consegue estar em movimentos que vão te deixar confiantes de que você está recebendo o insight
que é o próximo passo para aquele movimento. Então, essa reverência, né, de não impor soluções, ou seja, a reverência ao campo, ao fenômeno que se apresenta, né, sem julgamentos, sem tomar partido, sem querer realmente interceder com uma ideia pessoal do que deveria ser, né, simplesmente você observa, percebe no seu corpo ou nos representantes, né, e a partir dali, sem raciocinar, você vai ter aquele impulso num átimo de segundo. Então, é um trabalho de não interferência intencional, né? A presença do facilitador que se coloca a serviço do que já está acontecendo no nível da grande alma. E ali é representado. E ali se mostra, ali se apresenta. Então, na prática, né, quando uma constelação surge, um movimento inesperado, por exemplo, né, que, digamos, estaria fora daquele roteiro. Nossa, eu comecei a trabalhar o pai e daqui a pouco percebo que existe ali uma figura, por exemplo, de mulheres aparecendo, ou de bebês, ou de crianças no chão, ou de alguém que se deita ao chão, ou você percebe, poxa, mas não era isso, né? Ou pode ser um caso de doença, por exemplo, que algum representante que venha representar alguém ali que representa algum tipo de doença em algum lugar cardíaco, e ele vai representar algum tipo de sensação, né, ou mental, por exemplo. Então, muitas vezes aparece algo fora do roteiro que não era bem isso, né? E a gente seguido percebe isso. Nossa, a gente parecia tal coisa e foi para um lado totalmente diferente, né? Então, é esse momento que a grande alma está mostrando o caminho da reconciliação que vai além do que se imaginava, né? Então, essa é a importância de a gente se entregar realmente ao que aparece em julgamento. Então, essa grande consciência, então, que é no nível espiritual e intuitivo, ela se mostra como a capacidade de percepção a partir desse nível. Então, a gente diz que ao acesso à grande consciência, né? Na verdade, você está atuando na grande alma, a partir do acesso da grande consciência. Ficou claro? Essa distinção desses dois níveis, digamos assim, né? Entre você falar em grande alma ou grande consciência. Isso, segundo, então, Hellinger, nesse saber silencioso, que não busca punir nem corrigir, mas manter todos no pertencimento, né? Então, ao perceber que a solução envolve incluir, por exemplo, né, alguém que foi excluído, ou visto como um vilão, um perpetrador, então está se sintonizando com a grande consciência, né? Que é a solução aí, né? Então, é o insight da solução. Então, vejam, se a grande alma se apresenta com o conflito, né? Que vem à luz ali, e o constelador, então, percebe qual a solução, que é a inclusão, então, aí de determinada situação ou pessoa que estava sendo excluída. Então, vejam que como elas se interligam, a grande alma no campo vivo, onde tudo acontece e fica registrado, né? E a grande consciência, que é esse olhar e saber que permite navegar nesse campo sem se perder. Você estando segura do que é que a grande alma traz para ser visto, do que estava oculto, e o próximo passo, que é esse olhar e saber, né, que permite a gente navegar na grande alma sem nos perder, né? Então, a primeira, ela está mais ligada à força e ao movimento, a grande alma, né? É o que é, né? O que se mostra, o que estava oculto, o que quer vir à luz. E a segunda, então, a grande consciência, é a percepção e o entendimento do próximo passo. Bom, alguma pergunta até aqui, nessa nossa primeira parte? Vamos ver aqui. Não verifiquei nada no chat, não sei aqui se a Dai tem alguma coisa sobre essa parte. Liz, nenhuma pergunta, só tem um comentário para onde olha o amor. Uhum. É somente esse comentário por enquanto. Tá bem, tá bem. Então, vamos prosseguir aqui. Então, fazendo essa diferença entre grande alma, né, e grande consciência, a gente passa, então, para o objetivo central dessa temática de hoje,
que é a explicação científica para isso. Afinal, como se explica a consciência a partir da ciência, né? Esse é o objetivo. Então, a matéria, ela consiste em possibilidades da consciência, né? Então, a consciência, ela é a base da existência. E a consciência, ela tem essa variedade de mundos que eu ressaltei, que são, então, várias formas como a gente experiencia a consciência, através dessas várias formas. A física, a vital, que são os sentimentos, a mental, os pensamentos, e essa supramental, que é um conceito de Sri Aurobindo, que é, então, um mestre hindu, muito conhecido, né, por toda essa comunidade, né, de mestres indianos, então. E ele propõe, então, esse conceito de supramental, que aqui nós chamamos, então, na constelação, de intuição, né? Então, a gente tem consciência de que a gente, o ser humano, ele se expressa dessas 4 formas, basicamente, né? Como a gente chega na consciência através da ciência? O que a ciência fala sobre essa consciência? O que é isso, afinal? Que manifestação, que fenômeno é esse, então, que está além da matéria? Isso tudo começa lá originalmente, né, da palavra quanta, ou quantum. Por quê? Porque era uma forma que se tinha de falar sobre alma. Na verdade, a palavra alma, durante muitos anos, ela foi basicamente proibida, né? Quando se falava em psicanálise, quando começa em Freud, em Tratado do Inconsciente, ou dessas questões fora da matéria, ou seja, não somos só um corpo físico, somos também um inconsciente, depois vem Jung e fala do inconsciente coletivo, mas, enfim, isso seria possível, isso se adaptar à física, à ciência? A ciência tem como comprovar a existência disso, ou é só uma ideia, né? Ou é só uma teoria, né? E aí, então, se começam a realmente a investigar, né, esses fenômenos, então, da metafísica. Então, eu diria, e tem no meu site também, no meu Linktree, para quem quiser assistir, né, a palestra, a entrevista inteira com a Amit Goswami, tratando justamente sobre essa interligação, né, dos campos morfogenéticos, esse estudo, então, da metafísica, o que está fora da matéria. Ali no meu site tem uma entrevista, então, com ele, tratando desse conceito, né, que acabou sendo dado o nome de física quântica, como uma forma de adaptação de conceitos, essa é a verdade, né? Então, se adaptam palavras e conceitos como uma forma especial de emprego para tratar, na verdade, do que está fora da matéria. Então, a física quântica, ela adapta palavras e conceitos para empregá-las de uma forma especial. Na verdade, Max Planck, né, esse físico alemão, em 1898, então, ele é considerado o pai da física quântica e ele descobre a quantização da energia. Esse envio em grupos, né? A energia, ela consiste em envio de grupos, ou seja, ele chama isso de pequenas porções ou quantidade delimitadas de energia. Com a luz, então, formada de pequenos pacotes de energia que a gente chama de fótons. Então, essa irradiação do calor, ela não ocorreria de uma forma contínua, mas em pequenos pacotes de energia. Então, ele desmonta a ideia de que a energia era algo contínuo. Ele propõe a constante como uma medida do tamanho de cada pacote, ou um quanto de energia. Então, ele diz que a luz é dividida. Né? Apenas a gente não enxerga essa divisão, mas é assim que ela é. Né? Então, essa foi a primeira novidade, né, para efeitos de física materialista, né? Então, ele chega à conclusão de que, na verdade, o que se tinha como algo contínuo, na verdade, não era. E aí começam a vir as teorias sobre a luz. Então, Huygens, em 1629, ele dizia que a luz se propagava em impulsos. Ok, né? Houve até um tratado sobre a luz naquela época. Newton chega com a lei da gravitação, da gravidade, né? Dizendo que os corpos têm uma certa dinâmica de atração que depende de massa e distância. Ele continua dizendo que os corpos são massa, matéria, né? E ele diz que a luz, então, ela tem uma teoria corpuscular,
ela se comporta como partícula, porque já se havia dito lá em Planck que, afinal de contas, a luz, ela era expressa, né, em pacotes, pequenas quantidades de energia, né, ou de partículas. Só que vem Thomas Young, lá em 1773, que era físico e médico, e ele faz um experimento, né, da dupla fenda, ao jogar a luz por duas fendas, e ele observa que essa luz, ela faz uma difração, ou seja, ela acaba passando pelas fendas e ela se faz uma interferência entre ela. Ou seja, se ela fosse partícula, ela não teria como fazer interferência. Ela iria passar reta por essas fendas e iria dar na placa de trás, né, para onde ela estaria sendo projetada, ela estaria sendo projetada lá como partículas, né? Só que o que acontece é que esse experimento é feito e ele verifica que existe uma interferência dessas partículas. Então, como que é uma interferência? E lá na placa da placa que está recebendo, né, aqueles feixes, então ele passa a se manifestar como se fossem ondas, porque ele não gera apenas duas linhas, como se fossem partículas, ele gera várias linhas, o que indica que havia ali uma difração, ou seja, uma interferência daquelas partículas, e elas acabavam, no fim, se comportando como onda. E aí cai por terra, então, aquela teoria que vinha lá de trás do Planck, né, e mesmo do Isaac Newton, de que a luz se comportaria como partícula. Então, se cria, então, a teoria de que se chamou de padrão de influência como onda, natureza ondulatória da luz. Então, vejam como, no decorrer das décadas, né, entre 1600 e 1700, ou seja, levou 100 anos, praticamente, de estudos e experimentos para se chegar num consenso, se tentar chegar num consenso sobre a natureza da luz. Se a luz, como energia, ou inicialmente como partículas, né, sendo arremessadas em pacotes, se seriam, então, um corpo de uma partícula elementar matéria, ou se seria uma onda. Então, aqui chega Einstein em 1879, então vejam o salto, né? São mais de 100 anos. Físicos, naquela época, não tinha internet, né? Não tinha distração, eles só estudavam, né? E faziam experimentos. E aí, ele diz, não, só um minuto, a luz também é partícula, ela não é só onda. Então, vejam, primeiro é partícula, depois é onda. Não, ela não é só onda, ela também é partícula. Então, Einstein, né, foi Nobel da Física em 1921, ele afirma, ela se comporta como onda quando se propaga. Né, composta de porções delimitadas de energia, então ele concorda com o Planck, ele concorda com o Huygens, né, mas ele diz, ela é composta de porções delimitadas quando absorvida, quando se propaga, ela se comporta como onda. E aí, então, se surge, né, a famosa teoria, então, da dualidade onda-partícula. Ou seja, um fóton, ou a energia, ou a luz, ela tanto é onda como ela é partícula. Né? E aí se passam vários anos se refazendo experimentos e novamente se fazendo testes e realmente vai, até que Niels Bohr, em 1913, um físico da Dinamarca, né, ele acaba descobrindo o modelo atômico no sistema, que tem a forma do sistema planetário, né, como se fosse, então, o elétron distribuído em camadas ao redor do núcleo, né, vários elétrons, e ele traz um novo olhar para a física quântica. Sempre lembrando, física quântica, querendo se referir, né, a esse micromundo, ou mundo subatômico, né, onde as partículas se movimentam, porque sempre um átomo está em movimento. E essa é a natureza do elétron, é estar em movimento, um núcleo, né, com elétrons em volta, em movimento. Isso é constituído um átomo depois de prótons e nêutrons, mas um átomo sempre está em movimento. Nada está parado, como Einstein já havia também apregoado, né? Nada está parado, tudo está em movimento. Então, vem Niels Bohr, então, e ele traz o princípio da complementariedade, juntamente, então, com Einstein, né? Dizendo que onda e partícula são dois aspectos diferentes de um mesmo objeto. Mas nunca aparece ao mesmo tempo. Então, ou ele aparece
como onda, se comportando como onda, ou ele se parece, vai aparecer, dependendo do aparelho que é medido, como partícula. Então, sobre isso, né, ele propõe, então, esse modelo, ou um modelo do átomo de hidrogênio, que ele é baseado em conceitos preliminares da teoria quântica. Então, se tem um novo olhar para o conceito da física quântica, onda e partícula são aspectos diferentes de um mesmo objeto, né, porque eles não aparecem nunca no mesmo experimento, mas eles são são aspectos de um mesmo objeto. Quando mede a onda, ela aparece como ondulatória. Quando mede partícula, aparece como partícula, dependendo do objeto, do aparelho em que é feita a medição, né? Dependendo do aparato de medição de onda ou de partícula. São apenas assim, né, pessoal, apenas assim, alguns dados para a gente verificar os marcos teóricos dessa evolução conceitual mesmo, né, para a gente compreender a natureza do campo. Afinal de contas, o campo é um campo eletromagnético ou ele é um campo sem forma material? E a gente já sabe, Rupert Sheldrake já nos falou que o campo morfogenético, esse campo que é acessado pela grande alma, onde a gente tem acesso à grande alma, né, onde todos pertencem, e ele é um campo orgânico, portanto, ele está sempre sendo alimentado, né, pelas novas experiências, e aí se cria essa ideia de que esse campo seria um campo eletromagnético, quando, na verdade, ele se diz que ele é um campo quântico sob o aspecto metafísica, e não de partículas, né? Por quê? Porque ele representa apenas um fenômeno que não pode ser medido. Ele simplesmente é um campo informacional, né? Então, ele contém as informações, mas ele não é formado de partículas. Não tem como todas as informações de gerações estarem acondicionados em algo material. Por quê? Porque a matéria, ela é um corpo finito. Por maior que ela possa se expressar, né, num objeto macroscópico ou num objeto de material, visualmente material, ela possui um limite, né, um limite por sua massa, de conter informações nela, informações corpusculares. E a gente sabe que no campo informacional não há limite para isso, não há espaço e tempo. Então, quando a gente trata do campo informacional da grande alma, a gente não está tratando, na verdade, de um campo corpuscular, né? A gente está tratando também não de um campo, isso que eu quero que vocês consigam diferenciar, né? Não estamos tratando de um corpo corpuscular, ou seja, eletromagnético. Quando a gente fala em campo eletromagnético, a gente pressupõe que a gente tem ali elétrons e magnetismo, ou seja, nós estamos tratando, né, de uma seara da física mecanicista, certo? A física quântica, como eu falei para vocês, ela se refere também a esse micromundo de partículas. E a gente apenas usa esse nome quântico para se referir a campo quântico, né, como uma forma de representação. Então, sempre lembrando isso, porque muitas vezes nós somos criticados, né, por usar na constelação um campo quântico, um campo informacional, né? Mas como assim se quanta são pequenas porções de matérias? Então é isso, a física quântica, ou quando a gente fala um campo quântico, a gente está falando que a física quântica ela apenas adapta palavras e conceitos para empregá-las de uma forma especial. No nosso caso, como a gente está atuando no campo fenomenológico, realmente o mais correto, a meu sentir, depois dos estudos que eu tenho feito, é a gente tratar esse campo como metafísica, ou seja, o que está fora da física, né? Mas eu acho muito importante a gente dominar esses conceitos para não sermos pegos de surpresa, né? Quando nós somos criticados, como quando a gente fala, por exemplo, o campo da constelação é um campo informacional, não eletromagnético, certo? Ele é um campo de informações. Então, essa é a distinção principal.
E quando a gente trata aqui da metafísica ou então da ciência quântica, né, a gente vai passar por todas essas fases teóricas da observação, né, da luz como ora como partícula, ora como onda, né, ou seja, os fótons de luz. Então se estuda dentro dessa linha de raciocínio até que Einstein acaba comprovando também que há algo além disso, não só do comportamento, como onda, como partícula, mas que também existe uma comunicação não local e imediata e entrelaçada na medida em que duas partículas ou mais se correlacionam. Ele acaba ganhando 12 anos depois também o prêmio Nobel, né, junto com seus colaboradores, o Rosen e o Podolsky, comprovando, então, né, esse experimento, que é o experimento da correlação de partículas, e aí, então, ele afirma que haverá um dia em que o homem conseguirá enxergar muito além do que os olhos podem ver. Porque essas partículas, uma vez correlacionadas, elas acabavam, uma vez separadas a quilômetros de distância, correspondendo uma a outra o efeito, por exemplo, químico ou radioativo que uma sofria, a outra girava no espinho ao contrário, como se elas estivessem se complementando. Então, vem a teoria da complementariedade, e Werner Heisenberg, então, em 1927, traz esses pilares da mecânica quântica, que hoje é utilizada, né, nessa grande tecnologia que a gente está vendo por aí, até dos computadores quânticos, em que computadores acabam se comunicando sem sinal. Sem sinal. Então, dentro de um nível de comunicação realmente fora da matéria, né? Justamente pela aplicação dessa condição da onda como uma onda de possibilidades. Onda de possibilidades de criação, de manifestação, sem um sinal, sem estarem ligados por um sinal. E de forma imediata, ou seja, essa comunicação que essas partículas elementares tiveram entre si, de forma não local, ou seja, elas não estavam ligadas por um sinal, e instantânea, ocorre no mundo, então, subatômico, micro, só que o que a gente verifica na constelação familiar é que essa teoria do mundo submicroscópico se realiza no mundo macroscópico quando nós, enquanto facilitadores e os representantes atuando no campo da constelação, né, estão suscetíveis e recebem informações desse campo da grande alma, ou do campo informacional, né, que vai nos trazer uma comunicação com esta não localidade, que é onde está localizado, onde está situado o campo morfogenético. Então, vejam que sim, o que está acima é o que está abaixo, como já dizia na Bíblia. O que está dentro é como o que está fora. Por quê? O que está no micromundo, o que se constatou cientificamente no micromundo, também está no macromundo. Então, nós vemos o fenômeno que foi constatado lá pela teoria, pelo experimento de Einstein, né, que ganhou o prêmio Nobel depois, que duas partículas elementares, uma vez correlacionadas, ou seja, quando elas de alguma forma estiveram intencionadas, ou seja, elas tiveram essa interrelação de alguma forma. Claro, aqui é um experimento de partículas de matéria, né? Mas o que justifica elas separadas, essas porções, e não estarem ligadas por nenhum tipo de sinal, ou de um intermediário, que no nosso caso seria o Wi-Fi, internet, né? E essas partículas, sem estarem ligadas por isso, elas acabam se mantendo correlacionadas de uma forma não local e instantânea, imediata. Que é exatamente o que acontece conosco quando nós acessamos a intuição ou a grande consciência através da intenção de conhecermos o que está na grande alma e trazer à luz o que precisa ser olhado. Mas e aí, o que acontece quando a gente olha para o que foi excluído? O que acontece simplesmente, muitas vezes, pelo fato de observar?
Vai. Recordam no seminário que a Sofia esteve no Brasil há 2 anos atrás, em que em algum momento ela falou do poder do observador? Então, é exatamente isso que se constatou lá no experimento da fenda dupla, que o fóton, ou uma partícula de energia, se comportava como onda ou como partícula, dependendo do olhar do observador. Se esse experimento estava acontecendo sem ser observado, quando se verificava a placa lá atrás, ela se comportava como onda. Quando o observador, que foi a mente humana, chegou para fazer aquela medição e ver o que estava acontecendo, em tese uma partícula se comportava como onda, o fóton se comporta como partícula. Ou seja, é como se aquele fóton de luz estivesse sabendo o que está sendo observado, como se ele tivesse consciência, quando, na verdade, o que alterou foi a observação da mente humana. E é isso que acontece no movimento da constelação. Quando observamos determinada situação, comportamento, exclusão que estava oculto, e nós damos um lugar para aquilo no sistema, né? Que o cliente consegue fazer esse movimento de alma, as transformações acabam acontecendo em termos de campo informacional, e como tudo e todos estão conectados a essa grande alma, todos pertencem, é que acaba havendo, então, do nada, né? Como muita gente diz, olha, do nada fulano começou a se comportar diferente. Do nada a criança teve outro comportamento. Do nada. Não, não é do nada. Alguém observou. Alguma intenção foi ali, naquele lugar, naquele momento. E houve a mesma coisa que Einstein constatou lá. Essa comunicação não local, instantânea, que é o que rege os princípios da física quântica ou da metafísica. Então, quando nós estudamos ciências quânticas, né, aliás, lembrando que esse ano de 2025 é o ano internacional, né, identificado e comemorado pela ONU como o ano da tecnologia quântica e das ciências quânticas. Inclusive, a ONU, né, fez uma grande divulgação sobre isso, né? Inclusive trazendo artistas e poetas para que pudessem utilizar, né, esses conceitos encontrados na mecânica quântica, que são os mesmos. Comunicação não local, instantânea e hierarquia entrelaçada, que é o que acontece, né, com essas duas partículas que, uma vez correlacionadas, para sempre ficam entrelaçadas. Então, esse é o princípio, são os princípios da mecânica quântica, que hoje regem todas essas novidades que nós temos em tecnologia, inclusive computador quântico, ou seja, que vai se comunicar sem sinal, né? Então, vejam, princípios da física, da mecânica quântica, sendo compreendidos agora no nosso movimento sistêmico, porque é fenômeno. Isso é um fenômeno, isso não é matéria. Agora, como isso se explica? Gente, isso a gente aprende com Hellinger também, né? A gente não pode ser arrogante na nossa condição humana, né? Com tantas coisas que a gente vê no nosso planeta, de desordem, né? E destruição do nosso planeta, eu acho que a gente ainda não tem, talvez, essa autorização para saber tanto assim, né? Mas, com certeza, há algo muito maior aí que a gente ainda, quem sabe, né? Um dia, em outro lugar, a gente vai poder compreender. O certo é que Heisenberg, então, ele descobre essas estruturas também do núcleo atômico, recebe um Nobel da Física em 1922, e ele traz, então, o princípio da incerteza, em se estabelecer essa posição e velocidade dos próprios corpos, né, subatômicos. Então, ele avança ainda na teoria, e em 1930, John von Neumann, que foi um grande matemático, né, ele vem e cria um teorema, uma fórmula, e que ele chega à conclusão para justificar e comprovar lá a teoria, né, do experimento da dupla fenda, da correlação de partículas, dos princípios da mecânica quântica, e ele chega a uma conclusão matemática, né? Obviamente que a gente não tem condições de estudar essa equação, mas isso estão nos descritos da física mecânica, né, da física do estudo da física mecanicista a partir do estudo quântico, da matemática quântica. Então, se reúnem conceitos da mecânica, da
física mecanicista que não consegue responder, né, a essas descobertas fenomenológicas da não localidade e da descontinuidade, e ele chega a uma conclusão, então, de que nenhuma interação material pode converter ondas de possibilidade em eventos de manifestação. E aí ele diz, nossa, eu pego, então, um medidor Geiger e eu vou medir determinado elétron numa determinada sala, né? E ele percebe que esse elétron ele não consegue ser localizado dentro de uma sala. Ou seja, ele está se comportando como uma onda. E uma onda se propaga, ou seja, ela não pode ser localizada em determinado lugar. Porém, quando ele se utiliza de um objeto quântico, que é o Geiger, que também é formado por partículas, né? Ou seja, é um material, ele observa que o elétron ele acaba podendo estar em múltiplas possibilidades, ele pode estar em qualquer lugar na sala, mas no momento em que o clique do medidor Geiger faz a medição, ele se comporta como partícula. Mas o que acontece? Será que o Geiger, então, o aparelhinho que faz a medição, tá? Ele é um aparelho de partículas elementares, ou seja, ele é matéria, né? E o elétron, em tese, ele está se comportando ali como onda porque ele não consegue ser identificado. Então, mas ao mesmo tempo, ele também se comporta como partícula. E aí ele fica na seguinte paradoxo, né? Como eu vou fazer, como acontece essa medição, então, se eu estou tendo duas partículas, uma partícula interagindo com uma outra partícula, ele percebe que ele não consegue localizar esse elétron, simplesmente deixando o contador lá. Mas quando entra a mente humana e decide medir, o Geiger consegue localizar o elétron, ou seja, ele é encontrado em determinada posição. Depois ele repete a medição e na outra vez o mesmo elétron, ou seja, o mesmo feixe de elétrons, ou a mesma quantidade de partículas é encontrado num outro lugar da sala. E numa terceira medição, esse elétron é encontrado num outro lugar da sala, ou seja, esse elétron se comporta como onda, mas quando é medido, ele é localizável como partícula. Então, esse teorema de von Neumann, ele acaba criando uma conclusão. No mundo quântico submicroscópico, ou no mundo da potencialidade, que é esse, eu nunca consigo localizar um elétron, né? A não ser quando eu vou medi-lo. Então, com potencialidade, eu não consigo gerar realidade. Não acontece isso. E ele chega a uma conclusão. É preciso haver algo não material para que essa medição seja possível. Do contrário, ela não existe. Então, ele diz que nenhuma interação material, ou seja, elétron com Geiger, pode converter essas ondas de potencialidade em partícula da realidade manifestada. Agora, na medida em que a mente humana se coloca com a intenção de medir, se encontra o elétron localizado na sala. Ou seja, introduz-se a figura do observador, que já era constatada lá no experimento da fenda dupla. Só que aqui ele transforma, então, no caso, o experimento da fenda dupla, num teorema matemático, através desse experimento de contagem, né? De tentativa de contagem quando ela acontece. Né? Então, é mais ou menos como reproduzir, né, aquele experimento, e ele acaba recebendo, né, o prêmio Nobel também. Então, quando a Sophie refere lá, né, no seminário dela que basta a observação para o colapso onda-partícula, ela quer dizer que basta a observação para que nós consigamos fazer trazer à luz, né, e fazer, quem sabe, se for feita uma condução realmente da forma como tem que ser, a partir dessa condução da grande consciência, e que se permita, que essa grande consciência então se permita que haja essa vamos chamar de cura, né, digamos assim, porque são reflexos importantes que muitas vezes as pessoas revelam, né, num campo de constelação. Então, veja que a observação faz o colapso da cura, né, faz o que antes estava oculto, ou seja, eram várias possibilidades, né, estar num lugar de observação e a partir disso é como se
perdesse a força que antes tinha, porque era uma força oculta, era algo que não se sabia. E aí, quando a gente sabe, conhece, a gente consegue dimensionar, consegue dar o lugar, né? E aí não fica mais sendo como algo que, um fantasma, né? Que a gente repete e não sabe por quê. A gente sai da secretária eletrônica e passa a ser realmente, né, quem comanda, quem dá o comando, né? Ou seja, eu compreendo a dor, eu compreendo o trauma, mas a partir de agora, como adulto, eu decido. E aí, claro que a gente tem todas as ferramentas, né, que a gente estuda aí ao longo da formação, da especialização, a gente passa pela análise transacional, a gente passa pelo triângulo de Karpman, a gente passa por tantas outras searas de conhecimento que formam esse paradigma, né, que formam, então, essa grande genialidade, né, que Heringer conseguiu ao longo de toda a sua vida em consolidar e trazer para a gente com tanta sabedoria. Então, nesse momento, é que a gente passa, então, a compreender essa inter-relação, né, da ciência quântica, ou seja, dos estudos da teoria quântica, né, para chegar naquele momento em que a gente vai compreender como a gente acessa esse campo, por que acessa esse campo, de que forma acessa esse campo e qual a explicação científica sobre isso, né? Ou seja, sim, o ser humano, ou seja, a mente humana, né? A nossa experiência humana, ela se dá a partir de várias nuances: física, mental, sentimentos e intuição. Desse lugar da consciência, em experiência, a gente tem acesso, então, ao fenômeno, que é nada mais, nada menos do que se constatou lá na física, né, na física quântica, que é esse fenômeno do acesso a esse campo não local de uma forma instantânea, descontínua, sem sinal, imediata, né? E através, então, dessa nossa postura, né, isenta, a não matéria pode, então, interagir com a matéria, sem esse intermediário, sem um sinal. Sinais, gente, contém energia. E os físicos dirão, energia do mundo físico é sempre a mesma. Existe uma lei de conservação da energia. Então, quando a gente trata de campo morfogenético, campo mórfico, a gente está tratando de um campo informacional, não material, não eletromagnético. Eletromagnetismo é um conceito da física, do mundo de partículas, né? Então, em 1952, David Bohm finalmente ele conclui que existe uma força potencial que liga esses dois domínios, da matéria e o mundo metafísico, que ele chama de mundo de infinitas possibilidades. Porque, assim como o elétron, ele pode estar em qualquer lugar, ele se propaga, ele se manifesta. E essa é uma lei da natureza. Simples assim, né? Quem criou tudo isso, vamos dar o nome de grande consciência, né? A grande consciência, porque nós não temos resposta para isso. Mas o fato é que a física passou desde 1600, pelo menos, né? Tentando traçar essa linha de descoberta, de afinal, o que é este fenômeno. Então, sim, né? A potencialidade material, ela não está separada da consciência. Essa consciência é que é a base da existência que nós experimentamos. E é essa grande consciência, né, que a gente pode conceber como tudo que existe e o que podemos conceber. Tudo que existe em potencialidade e que vai se transformar em manifestação através da nossa intenção, da nossa observação e vai se manifestar através de nós como facilitadores, através dessa comunicação não local, instantânea, desse nível superior que Heringer chamava, então, de grande consciência, né? Para que a gente possa acessar, então, essas informações de uma forma segura. Essa é a natureza da consciência.
eu gostaria agora, nesses minutos finais, de propor para a gente poder fazer aqui, né? Porque a gente tem que... Ok, a gente já viu tudo isso, já viu lá os conceitos de Hellinger, já vimos os conceitos aqui, claro que muito rapidamente, da ciência quântica, como chegamos à consciência, né? Ou seja, esse campo imaterial, né? Que também é comprovado pelas teorias, pelos teoremas matemáticos, que existe esse algo imaterial que faz com que a grande possibilidade, ou o mundo de grandes possibilidades se manifeste, através da observação da mente humana. Ok. Mas como fazer, então, para eu ter acesso a essa grande consciência? Nós também já vimos qual é a postura do constelador. Então, não é através da consciência do ego, né? Isso a gente já sabe. Então, como eu faço para expandir essa minha consciência? Significa entrar no inconsciente, ou seja, na não localidade, nesse algo que não se explica como vindo da razão. Então, esse estado é um estado que Hellinger chamava, né, de vazio, né, do centro vazio. Tem outros mestres, outros filósofos que chamam de ponto zero, né, ou do ponto de atenção plena. Porém, atenção plena é mais um conceito que se dá lá no Mindfulness, né, para um estado de concentração, não é exatamente... eu diria que o Mindfulness é um estágio anterior, né, para a gente chegar, então, realmente nesse estágio do vazio, ou então, como gosta de falar outros professores, em ponto zero, né? Então, eu já devo ter ensinado para vocês, e eu sempre reproduzo aqui um ensinamento da minha querida professora Maria Emília, da minha formação, né, de constelação familiar, em que ela propõe um exercício muito simples, que para mim ele é imediato, né? Eu sempre consigo me centrar de forma imediata, e que eu vou propor agora para vocês, que vocês podem colocar as mãos assim, do lado. Vocês podem estar no trabalho, vocês veem que hoje eu estou aqui no meu lugar de trabalho, estou no fórum, e a gente faz a seguinte entoação. Eu sou aqui e agora. Eu sou aqui e agora. Eu sou aqui e agora. São também posições de mudras indianos, né, que remetem aqui à grande consciência, ou seja, subliminarmente o meu cérebro entende, o meu aparato que recebe, né, então, a intuição, e vai manifestar no meu corpo físico a intuição, é o meu cérebro que faz isso. Então, o meu cérebro tem essa leitura transverbal de que eu estou aberta à grande consciência, estou aberta aqui, né, a esse outro nível de consciência. E isso é imediato, como se ele recebesse esse comando. E isso também se dá porque é uma prática milenar, né? Então, vejam que nós fazemos parte de uma grande alma coletiva. Portanto, a nossa alma também já sabe. Então, aqui eu estou recebendo, eu sou o meu corpo físico, né? Quem eu sou hoje, o meu self. Eu sou aqui e agora. Você dá o comando da atenção plena. Ou seja, eu não estou no meu passado, eu não estou no futuro, eu estou aqui, no presente. É a única forma de nós recebermos a intuição, é estarmos no presente. É diferente você fazer, por exemplo, meditações contemplativas ou imaginativas do processo criativo quântico. Esse é um passo posterior, né? Que a gente pode fazer, inclusive como pós-constelação, por exemplo, o nosso cliente, por exemplo, ele resolveu, né, ou ele teve um insight, ele já entendeu qual é o próximo passo que ele tem que dar ali na implementação, né? Porque eu disse que, lembra que o constelador tem 4 passos, né? Então, o constelador tem esses 4 passos: observação, percepção, insight e implementação. Da mesma forma, isso vale para o cliente. Ele também vai ter a sua vivência, né, através dos representantes que ele vai observar, mas ele também precisa sair dali com uma implementação, ou como dizia, né, a minha mestre, a Cornélia Bonenkamp, a quem eu sempre honro também, junto com todos os mestres que estiveram na minha jornada de aperfeiçoamento e formação e pós-graduação, a pequena ação, o pequeno passo que você vai fazer a partir, né, do que você
recebeu, daquela luz que veio à tona. Então, qual é a pequena ação? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, se é em relação à sua mãe, se é em relação ao seu pai, se é você tentar todos os dias, como Hellinger fazia, a cartinha para a mãe, né? Ou qual é a pequena ação? É ligar para sua mãe, se ela ainda está nesse plano, né? Ou é fazer alguma homenagem, né? Então, qual é a pequena ação que você vai fazer para poder implementar? Né? Então, isso faz parte, você pode fazer no processo criativo depois para as grandes coisas da sua vida, né? Para qualquer decisão que você queira tomar, para qualquer plano que você tiver. Por isso que o que está fora é o que está, é o que está dentro, o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, esse mundo de infinitas possibilidades que a consciência manifesta através do nosso corpo físico, ele pode ser realizado a qualquer momento, desde que nós sejamos observadores da nossa própria vida, da nossa própria realidade. E nós fazemos o colapso onda-partícula aqui e agora. Então, essa também é uma chave para vocês. E a gente vai poder fazer no nosso curso, que está sendo aí já apresentado pelo IPCF, inúmeras práticas meditativas que, com o tempo, vão se tornando, né, para cada um de nós, vivências diárias, né? Por exemplo, eu pratico muito ao acordar de manhã ou antes de dormir, ou final de semana, às vezes a gente dá aquela, né, aquela descansada, vai lá, deita um pouquinho, e você fica naquela frequência cerebral ali, entre teta, praticamente, que é entre o sono e a vigília. Gente, saber aproveitar esse espaço de forma criativa é algo realmente transformador na nossa vida. É aqui nesse momento que a gente consegue fazer o nosso colapso onda-partícula, ou seja, o que está fora é o que está dentro. E eu diria, o processo da constelação, essa jornada da constelação, conhecimento, práticas, técnicas, quem faz o Cosmic Power, genial, existem várias técnicas, né? Vocês começam a fazer isso no dia a dia, a gente começa a ter isso internalizado na gente, e a gente percebe que aquilo se torna tão orgânico que quando a gente percebe, a gente está já cocriando coisas, né? Só através do processo da criação quântica, né? Só que antes a gente vem e fez aquela limpeza da constelação, né? A constelação vem e bota a casa em ordem, ou seja, né? Organiza o que estava em desordem, e a gente fica muito mais livre para, observando esses princípios quânticos, ou da metafísica, né, realmente aplicá-los no nosso dia a dia. Porque a partir desse conhecimento foi o que aconteceu comigo. Né? A partir do conhecimento científico, de como as coisas se comprovam no mundo da matéria, é muito mais fácil para o nosso cérebro, que é racional, que ainda é reptiliano, ele se jogar no processo. É mais ou menos, se você se nutre de conhecimento, é mais ou menos como se você tivesse realmente, vamos usar uma palavra assim, como se estivesse enganando o seu cérebro, sabe? Porque ele passa a compreender que aquilo é real, né? E ele não sabe a diferença do que é real do que não é real. Só que quando ele compreende através da razão que aquilo faz sentido, aquilo é seguro, e aquilo realmente tem correspondência com as coisas que já se comprovaram, por exemplo, que é seguro, ele se larga no processo, e uma das chaves para a gente fazer a cocriação, né, e manifestar, então, desejos que sejam para o bem comum, obviamente, né, porque a grande consciência, ela está aqui para receber isso, né, ela está para se realizar atrás de nós, em todas as profissões, em todas as formas de convívio da humanidade, né, de uma forma saudável, próspera, feliz, né. Há quem diga, os mestres indianos dizem que qual é o propósito da grande consciência? A felicidade. É experimentar a felicidade através de nós, experimentar a matéria, né? Experimentar o todo, essa unidade na matéria. E foi por isso que ela se dividiu, né? Então, essa história de Shiva, por exemplo, né? Por isso que o masculino e o feminino se dividiram, por isso que a unidade se dividiu em matéria, para poder experimentar a manifestação através de nós. Então, é muito lindo quando a gente percebe que essa correlação da constelação familiar, né, com os princípios quânticos, a explicação do que acontece, do fenômeno da constelação a partir de experimentos da ciência, isso nos dá uma segurança, nos dá realmente aquele lugar, sabe, de
de se apropriar do conhecimento, né? Se apropriar do conhecimento para se sentir seguro, estar seguro naquela condução. Então, acho que é a base do que eu consegui fazer. A gente passou um pouquinho já do horário, e eu fico à disposição de todos ali no meu Instagram, Liz Sericato, e também por meio do IBCF, e a gente continua em contato. Muito obrigada aí a todos.